Antes de ir ao assunto que me traz essa tribuna, senhor presidente, eu quero aqui com muito pesar, senhor presidente, que suba essa tribuna e venho manifestar solidariedade aos familiares e amigos pelo falecimento ocorrido neste dia 22 de abril de 2016 do grande Antônio Torres de Mesquita. Em especial, apresento minhas condolências aos seus filhos Jailson Reis de Mesquita, exemplar servidor da Codesaima, e Faradilson Mesquita, exemplar e dedicado líder comunitário do município de Boa Vista, no meu estado de Roraima. Antônio Mesquita faleceu aos 83 anos de idade, vítima de câncer, doença contra a qual lutou por 10 anos. Nasceu em 5 de março de 1933, na cidade de São Benedito do Rio Preto, no estado do Maranhão. Em 1963, casou com dona Raimunda Reis de Mesquita, com quem teve 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Antônio Mesquita foi fundador da cidade Governador Nunes Freire, no Maranhão, sendo ainda eleito o primeiro vereador daquele município, com mandato de 1983 a 1988. Após o mandato, mudou-se com toda a família para Boa Vista, no estado de Roraima, capital do meu estado. Foi juiz de paz no período de 1962 a 1965, no povoado de Zedoca, no Maranhão. Deixou um legado de honra e de honestidade para seus descendentes e para os amigos que o cercavam. Cristão de confissão protestante, deixa 2 filhos pastores evangélicos e outros 2 filhos militantes nas políticas de lideranças comunitárias. Por fim, senhor presidente, requero que esta casa envie votos de pesar e condolências aos familiares deste grande homem que tanto serviu ao Maranhão e ao meu estado de Roraima. Senhor presidente, eu também quero aqui aproveitar, senhor presidente, e quero falar do grande desafio que temos pela frente. Mas antes disso, gostaria de trazer mais uma vez a minha contribuição sobre as equivocadas ou as intencionais e manipuladas discussões sobre o caráter ou a natureza do processo de impeachment contra a presidente Dilma, que chegou a esta casa. Por isso é preciso inicialmente deixar claro que o impeachment, enquanto dispositivo constitucional, é legal, pois trata-se de um estatuto da nossa Constituição, mas é preciso deixar claro também, de maneira definitiva, que a sua aplicação ou a sua admissibilidade exige a existência comprovada de crime de responsabilidade. Vossa Excelência me concede uma parte? Concedo a parte de Vossa Excelência. Senhor doutor Mário, aproveitando que Vossa Excelência trata sobre este assunto, me permita, se faz necessário aqui, comentar a declaração de ainda há pouco do vice-presidente da República, Michel Temer. Eu destaco o vice-presidente da República, Michel Temer, dizendo que a proposta que nós apresentamos aqui no Senado Federal, um grupo de 33 senadores, entre os quais eu, Walter Pinheiro e João Capiberibe, seria golpe. Diz o senhor Michel Temer, ainda há pouco em reunião com lideranças sindicais, de que a antecipação das eleições presidenciais para este ano, uma proposta desse tipo nos Estados Unidos, fariam as pessoas ficar coradas, segundo eu imagino, de vergonha, e que essa proposta seria golpe. Senador Teomário, essa declaração está vindo de alguém que
quer assumir o poder, a presidência da República, sem nenhum voto popular. Veja, ele está dizendo que levar ao voto popular, que a soberania do voto popular é golpe. É essa a declaração do senhor Michel Temer. E ele, por sua vez, quer ascender ao poder político sem ter um voto, sem ter sido concedido um voto. Aliás, digo mais, na última eleição aqui, o senhor Michel Temer se submeteu como deputado federal, ele foi eleito na sobra do quociente eleitoral. É bom que se destaque isto. Obrigado, senador Walter Pinheiro, me adequando que isso após a anulação de alguns votos, para que ele pudesse ascender. E ele faz uma declaração que, para mim, senhor presidente, para alguém que pretende assumir a presidência da República, é atentatória contra a soberania popular. Essa declaração do senhor Michel Temer. Eu vou lhe dizer o que é golpe, o que eu acho que é golpe, senador Telmário. Me permita aqui, rapidamente. Golpe é isso. Golpe é isso aqui. Temer admite Meireles na Fazenda, sugere Serra, Padilha e Gedel em ministério. Qual é o papel do Senado da República, senador Telmário? Este Senado da República, este plenário, tem duas funções essenciais. A primeira, o juízo de admissibilidade sobre o processo de impeachment em relação ao presidente da República. Não me consta em nenhum lugar que este plenário, ou sequer a comissão processante, já tenha feito o julgamento da presidente da República e feita a admissão da responsabilidade, do crime de responsabilidade da presidente da República para afastá-lo. Então, num flagrante desrespeito ao Senado Federal, aos membros do Senado Federal, aos senadores, ele abertamente, em escárnio público, não tem outra definição para isso, faz a composição do seu governo, faz a composição do seu ministério, já diz e desdiz pela imprensa quem vai compor, quem vai integrar o seu governo. Senhor presidente e senador Telmário, só rapidamente para concluir, isto para mim é que é golpe e é desrespeito ao papel do Senado da República no juízo de admissibilidade do crime de responsabilidade da presidente da República. É um desrespeito ao trabalho que estamos fazendo aqui por parte do senhor Michel Temer. Se ele pensa em ascender a presidência da República desse jeito, já começou muito mal. Já teve um péssimo começo. E golpe é desrespeitar a soberania popular. Golpe é não admitir a possibilidade do povo brasileiro resolver esta questão, esta grave crise, que também tem o cumpliciamento do PMDB, resolver esta grave crise através da ascensão biônica por um colégio eleitoral. Porque o que estaremos, no fim, definindo aqui é pelo voto de alguns delegados quem será o novo presidente da República. Optar por isso e negligenciar a vontade popular para resolver essa crise, isto sim é que é o verdadeiro golpe contra o Brasil. Senador Fátima, Telmário. Antes de passar a palavra a Vossa Excelência, eu queria agradecer ao senador Randolph. Sem nenhuma dúvida, senador Randolph, já passa, senadora Fátima. Vossa Excelência, a sua indignação é a indignação, naturalmente, do povo brasileiro. Olhando aqui o jornal Globo e o jornal A Folha de São Paulo, vamos lá. Michel Temer, citado no Lava Jato. Presidente da República. Quer ser presidente da República, o conspirador. Vamos embora lá. O vice-presidente, 22 processos de corrupção, citado em tudo que é de corrupção. Henrique Eduardo, Lava Jato investiga uma situação conjunta com Eduardo Cunha. Polícia Federal cumpriu o mandato de busca e apreensão no apartamento do ex-ministro. Troca de mensagem com o executivo da OAS. Mostra lobby dos tribunais a favor da empreiteira e busca por doações de campanha. Ministro do Cunha. O outro lá, Gerdel Vieira Lima. Fez sucessivo lobismo para a OAS dentro da Caixa Econômica Federal, na Secretaria de Aviação Civil da Presidência e da Prefeitura de Salvador. Em outras vias, pedia doações da campanha para aliados e para a sua candidatura ao Senado. Vou agora. Eduardo Cunha, 22 processos. Eu vou. Presidente do PMDB, senador do MAL, investigado em inquérito aberto por 8 apuração na Lava Jato e mais 6 processos. Vamos lá, Eliseu Padilha,
deu suporte ao Delcídio Amaral ser diretor da Gás e Energia da Petrobras em 1999, conforme delação do senador. Moreira Franco deu suporte para o Delcídio Amaral ser diretor da Gás e Energia da Petrobras em 1999, conforme também delação do senador. Ou seja, o seu Michel Temer, o conspirador, montou facilmente o ministério dele. Ele foi lá com o Janot e pediu a lista dos processados Lava Jato e montou o ministério dele. E Brasil, vejam vocês, tirando a Dilma sem nenhum processo, nenhum crime, e o Michel Temer vai lá com o Janot, pega a lista do Lava Jato e monta o ministério. Michel Temer mostrando a sua cara. Espera o quê? De um conspirador. Está aqui, nos dois jornais. Aqui o Estadão, o jornal A Folha de São Paulo, dia 26. Está aqui o Globo também. Senadora Fátima. Telmário, eu quero me associar aqui ao à parte que o eminente senador Randolph acabou de fazer a Vossa Excelência, dizendo que realmente, né, golpe cair de paraquedas numa cadeira presidencial que não lhes pertence, né? Essa é uma das respostas que merece o vice-presidente da República, Michel Temer, quando, em entrevista hoje, condena a ideia da proposta de antecipação das eleições diretas para presidente em nosso país. E ele teve, inclusive, né, o atrevimento de dizer que uma proposta dessa natureza tem um conteúdo golpista. Ora, conteúdo golpista, repito, é cair de paraquedas numa cadeira presidencial que não lhes pertence. Golpe, senador Telmário, é de repente querer impor ao Brasil um programa intitulado uma ponte para o futuro, que se esse programa viesse a ser implementado, redundaria, isso sim, no maior retrocesso do ponto de vista político, social e econômico para o nosso país. Pelo conteúdo explosivo que o programa do PMDB tem, a chamada Ponte para o Futuro, conteúdo explosivo do ponto de vista de ataque aos direitos sociais dos servidores, de ataque aos direitos dos trabalhadores, seja os trabalhadores do campo, seja os trabalhadores da cidade, pelo conteúdo explosivo que tem do ponto de vista do ataque à luta para fazer avançar a cidadania do nosso povo, especialmente no campo de políticas públicas essenciais, como saúde, como educação, na medida em que a proposta do PMDB, a ponte para o futuro, que deveria se chamar uma ponte para o inferno, ou então um túnel para o passado, na medida em que essa proposta traz lá como um dos pilares a questão do orçamento zero ou a desvinculação das receitas. Como se não bastasse tudo isso, infelizmente o vice-presidente Michel Temer se presta o papel que ele está se prestando nesse exato momento, de abrir mão da liturgia do cargo, inclusive de vice-presidente, para ter estado como continua na linha de frente do movimento golpista de caráter conspirador. E essa conspiração, senador Telmário, cada dia se desnuda mais, quando inclusive ele se apressa já a anunciar quem vai nomear ministro para isso ou para aquilo. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, ficarmos calados diante de gestos como esse. Quero, para terminar, senador Telmário, dizer que respeito à tese, inclusive, dos que defendem a antecipação das eleições diretas, respeito, até porque essa tese, na verdade, ela traz um recado claro,
é o recado de que a maioria do povo brasileiro, senador Randolfo, não vai aceitar de maneira nenhuma que alguém ocupe aquela cadeira sem passar pelo crivo das urnas, sem passar exatamente pelo crivo da soberania popular. Essa tese que está colocada, ela vem exatamente no sentido de corrigir, sem dúvida nenhuma, um grande equívoco que seria termos à frente dos destinos do país um governo ilegítimo, um governo sem legitimidade. Por quê? Porque não passou pelo veredicto popular de forma alguma. Por isso, senador Teomário, que eu termino dizendo que nós estamos lá na comissão, vamos lutar bravamente, porque para nós, impeachment sem crime de responsabilidade é golpe, porque para nós, governo sem voto popular não tem legitimidade. E eu quero concluir dizendo que o Senado da República, esperamos, apesar dos percalços, esperamos que o Senado não cometa aqui, não repita os vexames lá da Câmara dos Deputados ao analisar o mérito do pedido de impeachment. Esperamos que o Senado não reproduza aqui o circo de horrores que foi o debate e a votação do pedido de impeachment contra a presidenta Dilma, até porque o Senado tem que se ater ao mérito, tem que discutir o mérito, e o mérito se trata de questões técnicas, pedalada fiscal de 2015 e edição exatamente de decretos-leis. E ao se ater o mérito, vai ficar escancarado, comprovado, que a presidente não cometeu crime de responsabilidade, que esse pedido de impeachment é uma farsa, é uma fraude. Por isso que nós vamos continuar cada vez mais no Senado e nas ruas para derrotar esse golpe e derrotar esse programa Uma Ponte para o Futuro, derrotar porque o nome verdadeiro dele é Uma Ponte para o Passado. Obrigado, senadora Fátima. Eu concedo a palavra ao senador João Capiberibe, senador pelo Amapá, que muito honra o nosso norte. Senador Teomário, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, obrigado pela parte, senador Teomário. Me angustia ver o avanço da marcha da insensatez. Todos nós sabemos que o impeachment é a opção pelo confronto. E o confronto não resolve a crise política, não resolve a crise econômica e a crise ética. Ao contrário, aprofunda a divisão na sociedade brasileira, amplifica o mal-estar que todos nós sentimos, a dificuldade de diálogo, de relacionamento, o sectarismo político. O impeachment não é solução para a crise. É o que está posto, sim. E essa casa tem que decidir, daqui a poucos dias, se mantém a presidente Dilma no exercício da presidência ou se ela será afastada. Eu tenho repetidas vezes me declarado contrário ao processo do impeachment como solução para a crise. A crise, do meu ponto de vista, a gente só consegue superá-la se for pela via política, pela via do entendimento, pela via do pacto político, porém com o aval do voto popular. O que está em jogo na questão do impeachment é a soberania do voto popular. A presidente Dilma e o vice-presidente Temer chegaram ao poder pelo voto, como nós aqui. Nós estamos aqui pelo voto popular. Então, só o voto popular legitima o poder. Portanto, senador Teomário, nós precisamos entender que essa divisão não vai para canto nenhum. Ao contrário, nós estamos prolongando a crise. Em vez de encurtar caminho, nós estamos ampliando o caminho da crise. Nós precisamos nos entender. A representação política tem a responsabilidade de dar
solução para os problemas da sociedade e não jogar gasolina na fogueira. Portanto, é necessário que a PEC 20 de 2016, que estabelece a eleição em outubro, seja analisada. Nós temos precedentes. O argumento é de que a PEC é inconstitucional. Se considerarmos a soberania do voto, que é um primado da nossa Constituição, encurtar o mandato não é inconstitucional. Diante de uma crise tão profunda, em que a opção tomada pela representação política do impeachment não resolve, nós precisamos sim nos debruçar sobre essa possibilidade de uma nova eleição para legitimar o eleito para nos conduzir para a saída da crise. Eu não consigo me imaginar, na hora que esse Senado da República afastar a presidente Dilma, nós teremos o seguinte cenário: nós teremos 2 presidentes, uma presidente afastada e um interino. Aonde vamos com isso? Nós, aqui no Senado, temos que aprofundar a discussão da crise. Temos que debater se o impeachment leva a uma solução ou se nos aprofunda no confronto. Eu estou convencido de que a presidente Dilma perdeu a legitimidade, porque ela foi eleita com um programa. E esse programa foi engavetado na hora que ela assume. Então, isso a levou a mergulhar na impopularidade, a perder o apoio do Congresso. Mas a solução colocada, a solução de impeachment, ela não cabe no regime presidencialista. É uma solução, seria, da forma como está feita, parece aquilo que se denomina de golpe branco. Eu nunca usei essa expressão golpe aqui, mas está quase caracterizando como um golpe branco que tem fundamentado na legalidade, mas parece, de fato, um golpe legal. Ou seja, afasta uns para assumir o poder, que é o caso. PMDB e PT eram casados até poucas semanas. Tiveram uma separação litigiosa e que hoje coloca a família brasileira numa situação de estresse jamais vista. Portanto, eu não vejo outra saída que eleição. E já tem precedente. Nós temos precedente na história do país, inclusive com o aval do Supremo Tribunal Federal. Em 1976, em 1980, foi aprovada uma PEC aqui, prorrogando os mandatos dos prefeitos, de 4 para 6 anos. A Constituição, o Congresso votou, houve mandato de segurança, o Supremo Tribunal referendou a decisão. Se nós lograrmos o pacto político por uma nova eleição, não haverá, tenho certeza, dificuldade por parte do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, senhor. Obrigado, senador João Capiberibe. Incorporo ao meu discurso a fala de Vossa Excelência. E eu queria, senhor presidente, agradecer a paciência de Vossa Excelência, mas eu quero concluir. Agora, no Dia do Índio, no meu estado, os indígenas da comunidade dos Três Corações, senador Randolph, o Tuxaua e as famílias indígenas que sobrevivem da caça, da pesca, da natureza, eles abateram alguns animais. Aqui está até os animais, uma capivara e uns 2 jabutis para comer, senador Petecão. Lá na comunidade indígena, para sobreviver. No Dia do Índio, eles abateram aquilo para sobreviver, que vive da caça e da pesca. Alimentação, foram criados à base de animais. Foram presos. O Tuxaua e os indígenas presos. Foram bater na cadeia. E o Cunha rouba o Brasil e não prende.
Olha aí, o Cunha rouba mais de 50 milhões do Brasil e ninguém prende o Cunha. O índio abate o animal para comer e é preso. Olha o Brasil que nós estamos vivendo. A mídia inteira e a coja do seu conspirador, Michel Temer, diz que quer tirar Dilma para combater a corrupção. Está aqui o jornal trazendo 7 prováveis ministros, todos envolvidos em corrupção. Então, o jornal New York Times acaba começando a ter razão. Uma gangue começa a querer assumir a presidência da República. Agora imagine o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, as pessoas de bem batendo continência para uma coja que deveria estar sendo conduzido para a cadeia pública, está sendo conduzido para os ministérios e para ocupar a presidência da República em nome da moralidade. Olha a crise que colocaram o Brasil. Olha a crise que estão colocando essa nação. Então eu queria fazer um apelo para você, meu amigo, minha amiga, você que foi para a rua, que pediu a moralidade, que pediu um basta na corrupção, que pediu um novo rumo para a economia brasileira. Vamos arrumar a mala aí e vamos para a rua de novo. Porque os 7 prováveis ministros do Michel Temer estão todos envolvidos na corrupção. Esse não é o Brasil que nós queremos. Não é esse o Brasil que tirou as famílias do seu lar para ir à rua mostrar a sua força. E sem nenhuma dúvida, senador Randolph e senador João Capiberibe, na crise política se devolve o poder ao povo. E aqui só tem uma forma de devolver o poder ao povo, é pelo voto direto. É pelas urnas. Aí sim, nós vamos ter um presidente que vai sentar naquela cadeira com respaldo popular, com credibilidade, de convidar a nação brasileira para uma grande união nacional, para tirar o Brasil da crise econômica, da crise política, da crise social, do momento que se encontra. Mas não, colocando uma coja de ladrões nos ministérios, na presidência e na vice, que vai se convidar a nação para dar as mãos. Jamais. Não é esse o propósito da nação brasileira. A nação brasileira foi às ruas, gritou em praça pública, sacrificou o seu sábado e o seu domingo, querendo a moralidade, querendo o caminho do bem, querendo políticos comprometidos com um país mais sério, um país mais honesto. Portanto, o seu conspirador Temer traz aqui os jornais de primeira mão, os seus principais ministros, 7 envolvidos em corrupção. É uma quadrilha. Ali Babá e seus 7 ladrões.